Muito boa noite. Cá estamos nós na nossa aula do curso Aprendizes do Evangelho. Aprendizes sempre dessa luz magnífica que veio sobre a humanidade, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sob as novas luzes, sob o novo ponto de vista trazido pelos Espíritos, pelo Espírito da Verdade, pelo Consolador prometido. Para dar início aos nossos trabalhos, fazemos uma oração em busca da melhor sintonia, da melhor parceria. Tudo que a gente faz é sempre em parceria. Buscamos nesse momento, então, a melhor parceria possível com os melhores amigos, que são os reais encarregados, os reais instrutores desse nosso momento. Abrindo-nos, então, para essa luz, para essa conexão mais pura, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai. Limpa-nos, Pai, das mágoas, das culpas. Perdoa-nos da mesma forma que tivemos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes recair nos mesmos erros e assim isenta-nos das consequências dolorosas desses erros. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Essa oração de hoje vai na intenção, no afeto, tem o afeto dirigido para Paulo Eduardo, 42 anos, filho da nossa grande amiga Mari Albertini, que recebe a nossa luz junto com toda a sua família, recebe a nossa fé e a nossa coragem para que Paulo Eduardo seja bem acolhido no mundo espiritual e tanto ele quanto ela e cada um dos familiares possa se ater aos momentos, à vivência de amor que eles tiveram na Terra. Essa é a essência, esse é o ganho. E que essa mudança de foco, que esse foco no amor chegue também a todas as outras pessoas que faleceram, que têm falecido nesse ano, infelizmente recorde de falecimentos no Brasil, pela Covid ou por quaisquer outros motivos, e chegue também aos socorristas que os acolhem na pátria espiritual, avançando para aqueles doloridos e doentes que estão nos hospitais ou em casa, e também para os enfermeiros, médicos, motoristas, profissionais de saúde em geral, assim como demais profissionais de supermercados, entregadores, de restaurantes, que todos recebam a nossa força, que Paulo Eduardo e Mari sejam o portal para os nossos corações mais sensíveis que ficam para aqueles mais próximos, para que esse amor chegue a eles, mas transborde para toda a humanidade sofredora. E todos os serventes, os que servem a essa humanidade sofredora na carne ou sem a carne.
Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Hoje o nosso encontro parte do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós tivemos, como vocês têm visto, desde todos os encontros anteriores, temos tido um contato muito interessante com toda a didática de Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi, educador por excelência, autor de diversos livros didáticos na França. Esse nosso amigo Allan Kardec, esse nosso codificador, introdutor dessa doutrina de tanta consolação, nos trouxe na introdução e na abertura, nos capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trouxe uma ampliação, nos convida a uma ampliação de visão fabulosa, que abrange inúmeros aspectos, a reunião ciência, filosofia, religião, a reunião entre as religiões, a expansão de ponto de vista abrangendo inúmeros aspectos da vida, expansão fundamental, porque hoje já temos essa clareza. Quase tudo do que é exterior a nós não podemos mudar. Mas tem um território fundamental que só nós podemos mudar, que é o nosso interior, a nossa subjetividade, o nosso ponto de vista. Exatamente o ponto que Kardec nos convida a uma expansão e a um aprofundamento nesses primeiros parágrafos. No parágrafo de hoje, nós chegamos até um convite mais específico para situar o trabalho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo foco é a nossa transformação interior. Ora, se o Evangelho, se a mensagem de Jesus, assim como diversas outras, coloca no conhece-te a ti mesmo, como Sócrates também colocou, o autoconhecimento, a jornada de evolução como foco principal, a reforma íntima, dito por outras palavras, como foco principal da evolução espiritual, esse é o caminho da nossa evolução, conhece-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Nós precisamos, nessa expansão de visão, ter uma panorâmica de como é esse processo de evolução espiritual. Como ele se dá, como ele acontece. Esse é o nosso tema de hoje. Nós trouxemos ao início da semana a pergunta orientadora: a partir de Jesus, como podemos ver a ascensão espiritual? E aqui, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos nos itens iniciais passagens do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Assim como uma outra passagem de Marcos 4, 14 e 15 e Lucas 9, 7, 8 e 9. Essas passagens, os evangelistas nos dizem assim: Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
ou alguns dos profetas. Jesus lhe disse: e vós outros? Quem dizeis que eu sou? Nesse momento mágico, importantíssimo na vida, particularmente de Simão, mas para todos nós, Simão Pedro toma a palavra e lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus revelou o mecanismo da influência espiritual, da mediunidade, da intuição, como fonte da magnífica postura trazida por Simão. Na outra passagem, disse assim: entretanto Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. E aqui fica claro como a palavra ressurreição nos evangelhos vem não apenas para designar o significado moderno de ressurreição. Ressurreição nos nossos tempos é voltar, o espírito voltar ao mesmo corpo que ele habitava antes. Aqui fica claro que os profetas que já tinham falecido há muito tempo, que pensava assim, Jesus seria a ressurreição de um desses profetas, já há séculos falecido, fala então não de ressuscitar como nós entendemos hoje, mas do que nós hoje compreendemos como reencarnação. Não é mesmo? Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Em outro trecho, após a transfiguração, conta-se assim: seus discípulos o interrogaram a Jesus, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. E aí conta-se nos evangelhos: então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Ou seja, João Batista era o Elias que havia retornado para abrir os caminhos ao Messias. Mas como um espírito que já veio à terra, já morreu há séculos, como era o caso de Elias, podia ter voltado? Não era a ressurreição, porque ele não podia mais retomar seu corpo, que já tinha apodrecido, já tinha se reintegrado quase que totalmente a essa altura à natureza, ao ciclo da matéria. Então, como Elias voltou em João Batista? Não é? Numa quarta passagem dentro do capítulo 4, nos é relatado um diálogo luminoso. Vamos a ele. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porém porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Olha a lucidez de Nicodemos. Apesar de membro do Sinédrio, ele tinha uma lucidez, uma convicção,
uma fé muito grande, não é? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui nós começamos a ver a resposta de Jesus para a nossa questão. Qual é o caminho da evolução? Como se dá a evolução espiritual da criatura? Não é? Ele está respondendo para nós através de Nicodemos, dizendo de novo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim? Não é? Nicodemos também não entendeu. E lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele então entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Jesus fala do mecanismo, do fluxo, do ciclo que obedece o corpo e do ciclo que obedece o Espírito. Não é interessante? Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que ouvimos. E entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Olha o dilema de Jesus. Tinha que ensinar a um povo questões que eles estavam longe de compreender. Como eles podiam entender de nascer de novo na carne e nascer de novo em espírito, se confundiam ressurreição no corpo com reencarnação, se juntavam todos os fenômenos numa mesma palavra. Ora, a ressurreição foi o que aconteceu, pelo menos na linguagem, na palavra, com Lázaro, que foi dado como morto, mas que voltou ao seu corpo, sem haver se desligado completamente, mas que voltou ao seu corpo sob o influxo de energia de Jesus. Voltou para o mesmo corpo. Reencarnação é, após a morte, tomar um novo corpo de um bebê, de um feto primeiro, depois de um bebê, depois de uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, e refazer o ciclo de nascer, morrer e viver novamente. Essa é a lei, como disse Kardec. Então, era impossível para Jesus explicar isso, mesmo para um príncipe, para um sacerdote, para um membro do Sinédrio, que era a elite cultural, religiosa, intelectual daquele tempo. Então, para eles era muito difícil, mas e para nós? Será que nós conseguimos entender como se dá essa trajetória do ser para a luz? De onde nós partimos? Para onde nós chegamos? Aí a gente traz o aporte da revelação espírita, que nos diz que a nossa trajetória vai do átomo ao arcanjo, que nós dormimos, que o princípio espiritual dorme na matéria,
sonha no reino vegetal, se anima no sonho no reino animal, acorda no reino hominal e se ilumina no reino angélico. Essa é a trajetória nossa. Compreender essa trajetória, que vai para muito além do evolucionismo que a ciência já conseguiu descobrir, que não se resume ao criacionismo ao qual tantas religiões se aferram, mas que nos faz, de uma maneira linda, irmãos de tudo. Nós somos irmãos de tudo por parte de Deus. Não apenas de todos os animais da terra, mas de todos os vegetais da terra, de todos os desencarnados da terra e de todos os minerais, de cada átomo. Nós somos irmãos. Isso nos faz responsáveis por tudo que existe, porque cabe aos maiores cuidar dos menores. E assim como somos cuidados pelos anjos e arcanjos, pelos espíritos protetores, orientadores, socorristas, cabe-nos também zelar, cuidar de todo o reino animal. É nossa responsabilidade. E assim também dos vegetais, dos minerais, das coisas em geral. É muito bonito porque isso nos remete a Francisco de Assis, que chamava a tudo à sua volta de irmão. Irmã cadeira, irmã mesa, irmão sol, irmã lua, irmão burro, irmã vaca, irmãs plantas. Somos irmãos de tudo, somos uma família de tudo. Foi isso que Jesus quis dizer quando nos ensinou a falar Pai Nosso. Isso dá uma amplitude, não apenas de visão, mas uma amplitude para as nossas vidas. Quando Jesus nos ensina a amar o próximo, fica a pergunta: quem é o meu próximo para eu amar? Não é? Nós somos um, não apenas com os outros seres humanos, não apenas com a nossa família, com os nossos amigos e com todos os seres humanos da Terra, mas também com os animais, os vegetais, os minerais e todas as coisas da Terra, mas também com os espíritos afetos ao planeta Terra, mas também com os espíritos, os homens, os animais, os vegetais, os minerais, as coisas de todo o universo. Isso dá uma noção grande, generosa, gigantesca para toda a nossa família. Mostra o nosso caminho de afeto, que é do egoísmo, pequena herança do instinto, que só pensa em si, só defende a si, tudo sacrifica pela sua manutenção física. O egoísmo é uma pequena evolução do instinto, e pelo instinto ainda nós nos agregamos, nos irmanamos aos nossos iguais, aos nossos familiares, à nossa espécie, e assim nos unimos para nos proteger. Isso ainda é animal. Não é assim? Com o aporte espiritual que Deus nos traz na passagem do reino animal para o reino humano, nós temos um convite lindo, que é de expandir o próximo, expandir a proximidade, expandir o nosso amor. Temos muito amor para expandir. Depois de expandir a consciência, nós
gradativamente ao longo desse estudo durante o ano, nós vamos ver o chamado de Jesus para nos expandir em afeto, em fraternidade. E como faremos isso? Numa vida apenas não é possível. Numa vida apenas, quem se acha aí capaz de seguir o nosso modelo e guia, Jesus? Alcançar o nosso modelo que nos disse: sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem acha que vai conseguir essa proeza nessa vida? Nessa vida, sendo realista, é impossível. Isso angustiaria demais a nossa alma, como angustiaria um aluno a quem é dada uma lição com um nível de exigência muito superior do que ele consegue alcançar. Nenhum professor faria isso e o nosso mestre muito menos. Ele sabe que o nosso rumo é amar como Jesus amou, mas não apenas nessa vida. Por isso Jesus disse: é fundamental que nasça de novo, que vocês nasçam de novo na carne. O que dá muito mais tempo, um processo muito mais longo e muito mais amplo para nós expandirmos as nossas almas, expandirmos a nossa afetividade. Por quê? Porque a cada vez, a cada reencarnação, a cada vez que a gente renasce na carne, nós somos colocados num ponto de vista humano diferente. Ora renascemos como brasileiros, ora como argentinos, ora como ricos, ora como pobres, ora como homens, ora como mulheres, ora como brancos, ora como negros. E assim, nas diversas profissões, nas diversas funções, nos diversos momentos históricos, a cada vez sendo convidado a expandir. Um homem que reencarna na carne, um espírito que reencarnou várias vezes como homem e volta como mulher, ele é chamado a uma expansão enorme. Um brasileiro que renasce japonês é chamado a uma expansão enorme, assim como o inverso, um japonês que renasce brasileiro. Nós somos chamados a colocarmos-nos no lugar dos outros e podemos fazer isso pela boa vontade, pela solidariedade, pelo amor, pela compaixão, pela empatia, numa mesma vida ou nas diversas vidas pela reencarnação, já que nós somos muito teimosos. Isso basta para a nossa evolução? Nascer e renascer já nos faz anjos? Claro que não. Há muitos espíritos que já estão há dezenas de vidas reiterando os mesmos erros. Daí vem a segunda parte da receita de evolução de Jesus. É preciso que nasçamos de novo na carne, mas dentro disso, dentro das vidas sucessivas, é fundamental que nós nasçamos de novo no espírito. Senão, o renascer na carne, por si só, não fará a nossa evolução. Surge, enfim, a nossa pergunta: o que é renascer no espírito? Paulo, nas suas cartas, usa uma figura muito interessante, falando que é preciso deixar morrer o homem velho para que nasça o homem novo. O parto é uma figura lindíssima para falar dessa evolução de dentro do homem velho sair o homem novo. A transformação da borboleta, da cigarra, da lagarta em borboleta é também uma figura belíssima, porque ela se encasula, se interioriza e de dentro do ser que vivia para a morte, para a destruição das plantas, devorando todas as suas folhas, passa a existir a borboleta linda, colorida, polinizadora, que vai espalhar vida para toda a redondeza. Somos nós, esse símbolo somos nós. Nascer de novo para nós significa nascer de novo na carne,
aceitando o convite de expansão de ponto de vista e de expansão afetiva que a reencarnação traz para nós. E isso nós podemos fazer numa mesma vida. É maravilhoso perceber a lucidez dos espíritos de luz. Nós pensamos que eles são seres especiais, eles são apenas inteligentes. Um ser solidário que se coloca no lugar do outro, de várias pessoas numa mesma vida, faz a sua vida valer por várias. Um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, uma Mahatma Gandhi, porque há seres de luz em todas as culturas e todas as religiões, um Francisco de Assis, os nossos pretos velhos, os pajés, os líderes espirituais de todos os povos, os autênticos líderes espirituais, não os formais e oportunistas, porque sempre os houve. Eles são todos mestres de compaixão, de empatia, de fraternidade. E conseguem, em uma vida, se colocar no lugar de tanta gente pela caridade, pela fraternidade, que vivem várias vidas em uma. O grande atalho da evolução é a compaixão e a empatia. Fora da caridade não há salvação. Fora do nascer de novo no Espírito, não há evolução, ninguém vai ao reino dos céus. O que vocês acham disso? Não parece bastante coerente e integra de uma maneira linda diversos pontos de vista, como o budismo, que fala que é preciso deixar o homem velho e deixar o eu menor rumo ao eu maior. Conflui também para a ciência, através da psicanálise, que vê o ego como esse eu menor, esse eu de proteção, esse eu de ataque e defesa, de sobrevivência física e psíquica, frente ao qual o self, que é esse eu essencial, essa partícula do Criador, um apontado por Freud, outro apontado por Jung, como esses dois eus entre os quais nós precisamos transitar para evoluir. Estude isso nas diversas correntes, perceba essa trajetória, perceba esse sentido da nossa evolução, para que a gente possa fazer de cada fato, do cuidar de plantas e animais, do cuidar das coisas, da solidariedade e da caridade aos seres humanos, da própria mediunidade que faz com que dentro de nós habite, por assim dizer, por alguns minutos uma outra individualidade e nós sintamos o que outros sentem. São inúmeros e belíssimos os exercícios de compaixão, de empatia, de colocarmos-nos no lugar dos outros. Vamos, com essa lucidez, nós podemos direcionar nossas vidas para isso e dar um sentido muito mais profundo, muito mais solidário, muito menos egoísta do que tem sido até agora. Não é um convite lindo? Maravilhoso, né? Essa expansão, perceber a vida como uma trajetória do egoísmo ao amor, passando pela empatia e pela compaixão, é dar um outro rumo para cada experiência que a gente tem. Todas as experiências são convites a essa expansão da mente, do ponto de vista, a expansão racional, mas também a expansão emocional rumo a um amor profundo, incondicional, que é o amor de Jesus. Eu me sinto muito contemplado com essa visão. E vocês, como sentem isso? Vamos lá? Vamos ver agora as questões que cada amigo traz. Damião, Luciene, Roseli, Vera, Paula, Vanessa, todos sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente acolhe cada um de vocês nesse nosso espaço. Marcos,
sempre para um novo aprendizado, né, Marcos? Persistência. Thelma, Miriam, Carmen, vocês, os que quiserem, tragam uma água e deixem na frente, porque esse influxo de luz que nós recebemos nesse nosso momento, pela sinergia entre nós e pela sinergia com o alto, ele energiza nossas águas e nos traz revigoramento, alívio para as dores, né? E alívio para a garganta seca daqueles que falam mais, né? Carmen, Mônica, Sérgio Freitas. Pede vibrações ao seu pai, José Lúcio de Freitas, que está na UTI. Que esse nosso momento chegue a todas as UTIs da nossa cidade, a todas as UTIs do Brasil e a todas as UTIs do mundo. Dos doentes de Covid, dos doentes de todas as doenças. E a gente estabelece como ponte para todos os doloridos do mundo, esses doloridos mais próximos, já falecidos, alguns em crise, alguns gozando de boa saúde, todos doloridos. Que a luz de Jesus, passando por nós que somos prismas, se desmembre em inúmeras cores, direcionadas em todos os sentidos, banhando a todos, iluminando a todos, revigorando a todos. Que assim seja. Paula, Maria José, Aline, Ana Lúcia, Andréa Guedert, Dilma, a Mônica sempre lembrando de diversas pessoas, a Aline também lembrando de amigos, a Solange, seja muito bem-vinda, Beth Figueiredo, Solange Sartori. Vibrações para Paulo Eduardo, que ele receba as nossas melhores vibrações, as nossas melhores energias. Sérgio Tavares, Carmen, Valesca, Fabiana, Cati, todos emanando luz. Essa nossa corrente faz com que os fios brancos de amor que saiam do coração de cada um de nós se entrelacem e formem gases que sejam depositadas sobre todas as feridas dos encarnados e dos desencarnados. Todas as feridas das coletividades no nosso Brasil que está tão ferido. Que os nossos fios brancos de amor se entrelacem em gases que aliviem todos os feridos individuais e coletivos. Que assim seja. Vamos emanar luz, transbordar luz com Jesus, não é? E Zildinha nos fala assim: a evolução se dá através da reencarnação. Grandes oportunidades. Deus é muito bom. Exatamente, Zildinha. Se nós aceitarmos a reencarnação, porque ela é absolutamente óbvia, não existe um Deus bom, todo-poderoso e justo sem a reencarnação. Como explicar as crianças abusadas de nascença com doenças congênitas sem a compreensão da perspectiva das vidas sucessivas? Mas não adianta a gente só aceitar a ideia sem compreender a função da reencarnação em nossas vidas. Tudo no projeto pedagógico de Deus está a serviço da finalidade, da nossa abertura para o amor. Então a reencarnação é um fabuloso mecanismo de colocarmos-nos no lugar dos outros para aprendermos a expandir a nossa fraternidade. E é assim que os brancos racistas, ao renascerem negros, vão tendo a mais vigorosa terapêutica para curar a sua doença mental.
É assim que os sexistas, ao renascer no outro sexo, conseguem expandir também seu coração, saindo dessa doença que leva a tantas opressões e mortes. E assim as classes sociais, que também são violências terríveis, as nacionalidades, todas as fragmentações que tanto apequenam, guerreiam, violentam, ferem a humanidade. Sob esse ponto de vista, não há injustiça. Tudo se equaliza, se justifica dentro de um convite de expansão para o amor. Só vislumbrar isso já é acalentador, não é? É isso mesmo, Isildinha. Edinaldo, muito bem-vindo, meu amigo. Maria Moreira, Samar, é uma honra ter você aqui. Samar, Adelaide Ferreira, maravilhoso. Adelaide nos fala assim: esse momento no mundo está exigindo que espalhemos amor. Olha que fala linda da nossa amiga. Nós somos convidados a todo segundo a vibrar no ódio ou no amor. A todo segundo. Essas são as nossas opções básicas. Essas são as nossas opções básicas. Quando uma pessoa ignorante olha uma criança fazendo xixi na cama, pensa em alguém que é preciso corrigir, às vezes com agressões físicas. Quando uma pessoa que entende o universo infantil, que compreende o universo infantil, sabe que aquela pessoa, que aquela criança precisa de apoio, precisa de segurança, porque quando a criança estiver segura, ela vai cada vez mais controlando o xixi, controlando as suas necessidades fisiológicas, o seu esfíncter. Isso é lindo. Jesus, diante do maior crime já cometido na história humana, o seu próprio assassinato, pediu perdão para Deus, dizendo o que sobre nós? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. A ignorância é a base de todo egoísmo. O conhecimento, a expansão de ponto de vista é a base de todo amor. Perdoemos, porque cada pessoa está vivendo o que a sua fase de desenvolvimento ou de ignorância ou de egoísmo lhe permite. Cada um está sendo o que pode ser. Loucura exigir de um cachorro que seja um ser humano, de uma planta que seja um cachorro, de uma criança que seja um adolescente, de um adolescente que seja um adulto. Cada um consegue fazer o que entende melhor. O próprio malvado, que nós qualificamos como malvado, ele só quer o bem. A única coisa que diferencia o malvado do santo é que o bem que o malvado quer é um bem exclusivo para ele. E o bem que o santo quer é um bem geral para todos. Para todos. Então, estamos todos em expansão. Quem tiver uma visão plenamente expandida, amando toda a criação e amando para além da criação, que atire a primeira pedra. E aí a gente deixa de julgar para alcançar a compreensão de tudo e de todos. Que tudo e todos foram o que puderam ser. Se você tem mágoas da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de um professor, de um marido, de uma esposa, eles foram o que eles conseguiram ser. Pessoas limitadas e ignorantes somos todos nós. Quem não é limitado e ignorante? Então, como dar de dedo nos limitados e ignorantes? Não é? Perdoa-os, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque nós não sabemos o que fazemos. Mas estamos a caminho, temos boa vontade para aprendermos e para evoluir. Não é assim?
Que assim seja, maravilhoso. Sérgio Tavares, acredito que ainda serão necessárias muitas encarnações para que consigamos alcançar um degrau de elevação que chegue perto do Mestre. Sem dúvida, eu também creio muito nisso. Muitas reencarnações, renascendo na carne, mas aceitando o convite de renascer espiritualmente que está embutido no renascer na carne. Não é? Carmen, é lindo mesmo, Carmen, a gente conseguir mínimas expansões, mas cada milimétrica expansão de ponto de vista é realmente lindo. Eu também fico empolgado a cada vez que, através de uma intuição, me vem um novo aspecto do que eu antes não compreendia. Carmen diz assim: Deus, sejam todos imensamente abençoados e iluminados. Gratidão por momentos de enlevo espiritual. A Sueli dos Santos Rosa fala: no momento que nos colocamos no lugar de nossos irmãos, visualizamos os irmãos com os olhos e a boca ligada ao coração. Seremos verdadeiramente humanos. Olha que coisa linda. Alguns animais, alguns cachorros, se sacrificam, pensam menos em si do que em seus donos. Já são os primeiros traços da empatia e da compaixão brotando já no reino animal. Por que então nós que somos humanos não aprofundamos ainda mais, não nos colocamos a cada dia e a cada relação e a cada situação a tarefa da compaixão? Faça isso, meu amigo. Sem exigências, sem culpas, sem julgamentos, mas sempre se estimulando à compaixão. Não é isso? Dilma, podemos ver a ascensão através de várias encarnações adquirindo um degrau de cada vez. É assim mesmo. Adelaide falando: sim, contemplada, compaixão e empatia para combater o egoísmo e o orgulho, raízes do mal. Exatamente. Eliana Chiodo, sem humildade não conseguimos nos colocar no lugar do outro, perdendo assim a oportunidade de expandir a nossa consciência. Humildade, a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles será o reino dos céus. Ou Sócrates dizendo: só sei que nada sei. É imprescindível nós nos colocarmos como aprendizes, quebrando a arrogância, quebrando o orgulho, quebrando o egoísmo na raiz, não é? Assim nós nos dizemos para a vida: não preciso sofrer tanto, eu mesmo já me coloco no lugar do outro. Porque para o homem orgulhoso é uma humilhação nascer mulher, para um branco orgulhoso é terrível nascer negro, não é? Para um judeu nascer palestino, já imaginou? Mas isso é tudo um sofrimento programado pela própria rigidez. Se você percebe a sua rigidez e vai trabalhando essa rigidez, vai amenizando, suavizando o seu próprio temperamento, pela compaixão, ainda e sempre, você estará evitando dores. Evitando dores. Olha só que poder nós temos. Edinaldo, acredito que ainda estamos muito distantes e precisaremos realmente de muitas vidas. Sem dúvida. Desistir nunca, Maurício, diz o Marcos. Sueli dos Santos, a maior dificuldade que temos ainda de se colocar no lugar do outro é só com a reencarnação que teremos a mentalidade renovada. A reencarnação é a fonte de toda a educação que precisamos. Sem dúvida. Mas sempre o par apresentado pelo Mestre. Renascer na carne e renascer no espírito. Os romances espíritas falam de alguns suicidas que já estão suicidando há dezenas de vidas. Vejam só, meus amigos, o tamanho da tragédia. Precisamos sim renascer na carne,
mas precisamos nos dispor a sair da nossa zona de conforto, a deixar as nossas crenças e os nossos hábitos, os nossos vícios, a nossa revolta, a nossa pena de nós mesmos. Essa é a tarefa. Aceitemos a tarefa e avancemos de acordo com a nossa capacidade, onde 1 milímetro será 1 quilômetro para cada um de nós. A Carmen Silva, que assim seja para todos nós. A Solange fala: a luta de fazer essa passagem é um grande desafio, porque os obstáculos causados pelo novo egoísmo é muito grande. O Eduardo fala: é difícil colocarmos no lugar do outro, mas com perseverança e esforço devemos conseguir alcançar a iluminação através dos ensinamentos do Espiritismo, sem dúvida. A Rita fala: ficaria tudo tão mais fácil criar a grande parceria em carregar as dores. Não é verdade? Nós somos convidados. Nós somos convidados a esse movimento de deixarmos a nossa arrogância e de cooperarmos, nos completarmos, ajudarmos, ouvirmos. Quem pode amar um animal sem se colocar no lugar dele? Quem pode amar uma esposa sem se colocar no lugar dela? Quem pode amar um filho? Não há amor sem compaixão, sem empatia. Essa é a base. Essa é a regra de ouro de Jesus, reconhecida pela psicologia, pela filosofia, por diversas outras religiões. Aceitemos esse convite que há milênios vem sendo feito para nós, e a nossa alma se expandirá de uma maneira maravilhosa. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Nós nos despedimos agradecendo os nossos instrutores espirituais e convidando a todos a compartilhar essas aulas, a convidar amigos. Os interessados que quiserem conhecer os nossos livros, que ajudam muitas pessoas a fazer o Evangelho no Lar, fiquem à vontade. Mas o fundamental: conheçam as lives do Semente de Luz, as diversas lives que vão ajudar muito você. Você não está só, nem entre os homens, nem entre os amigos espirituais. Aprimore essa parceria, reforce essa parceria entre nós, em nós e com Deus. Que assim seja. Até a próxima, meu amigo. Todas as noites na nossa página estamos fazendo uma oração às 18 horas. Quinta-feira, às 19h30, outro encontro do curso Aprendiz do Evangelho. E no domingo, as nossas palestras às 17h30, na nossa página aqui no Face. Grande abraço, prazer estar com vocês e até a próxima.